Bom, bora lá. Então, eu vou começar, acho que explicando um pouco de como eu olho a correlação, tá? Depois eu vou entrar em alguns outros tópicos, falar um pouco as correlações que eu vejo, enfim. Não tenho muito um cronograma, eu anotei algumas coisas que eu acho interessante da gente falar e vamos ir vendo aí como a aula vai fluir. Mas enfim, a correlação acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela acaba envezando. É a mesma coisa que às vezes eu comento, até mesmo lá no Instagram, do pessoal que fala, por exemplo, que quanto mais informação você tem, pior é porque enviesa. E não é assim, ó. Na minha opinião, quanto mais informação você tem, melhor, só que você tem que saber usar a informação. Correlação é a mesma coisa. Se você tiver a correlação e você não souber usar, às vezes é melhor você não ter ela, porque ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Para mim, a correlação ela não serve de um modo de, por exemplo, dólar subiu e índice caiu. Não existe uma correlação direta realmente que impacte a movimentação do dólar no índice. O que acontece é que os motivadores que impactam no um acabam impactando o outro. Então o importante de uma correlação é você entender isso. Tanto é que eu não gosto muito do nome correlação, tem outras palavras para isso, tem uma que até um amigo meu que ele chama análise correlacional, que eu acho que faz até mais sentido, porque pelo menos quebra essa cabeça de correlação. Quando você fala, não, eu analiso análise correlacional, a pessoa pelo menos para pensar, bom, o que é isso? E você para pensar que é uma análise realmente, não é algo simples. E eu acho que os fundamentos então de uma boa análise correlacional é você entender os funcionamentos, as características, as mecânicas e dinâmicas de um ativo. É você entender por que ele se move, como ele se move. E a partir do momento que você entender isso, você consegue interpretar as correlações, não para entender a movimentação do seu ativo, mas para interpretar contexto. E com o contexto a gente interpreta as movimentações do nosso ativo. Então a ideia de geral assim, de correlação é interpretar contexto. Por isso que eu uso tantos ativos. Então, por exemplo, você vê muitas vezes eu comentando de moeda, você vê eu comentando de juros, você vê eu comentando de índice, porque eu sei cada motivador que impacta cada um desses ativos. E de acordo com isso, eu consigo ter uma ideia de onde o movimento está surgindo. Então, por exemplo, a gente vê um movimento que olha lá fora, não está acontecendo nada. Um exemplo bem ridículo, a gente se aprofunda um pouco. Mas a gente vê um movimento que a gente olha, do nada deu uma porrada no dólar, e a gente olha o índice, não está acontecendo nada, a gente os juros, não está acontecendo nada, olha lá fora, não está acontecendo nada. O que acontece? É um movimento só no dólar. Você olhar para o movimento só no dólar, vai parecer que tem uma cara de que é um movimento de fluxo, alguém precisou atuar, porque dificilmente você vai ver o motivo que impacta só o dólar, não vai impactar outros ativos. Na verdade, eu acho que nem existe isso. Mas aí vamos aprofundar um pouco mais, a gente olha da mesma situação, olha lá fora, não está acontecendo nada, tem um movimento no dólar forte, e a gente olha para o índice, está acontecendo alguma coisa. O índice também estava movimentando junto. Você vai analisar, bom, então quer dizer que é um movimento interno, não é um movimento externo, mas é um movimento interno. Não é um movimento só de fluxo, porque impactou outros ativos, mas a gente sabe que é um movimento interno. Então a gente começa a buscar o que pode ser esse movimento. Se for, por exemplo, só o índice e os juros no mover, que é uma coisa estranha, mas entrando nesse exemplo, o ideal às vezes é a gente entrar, vamos ver o que está acontecendo nas ações do Ibov, o que está puxando o índice, e você vai ver o que está puxando o Ibov. De acordo com isso, você tira uma conclusão do porquê impactou o Ibov, e a partir disso você impacta. Bom, esse motivo que impactou o Ibov é isso, o que isso impacta então no ativo que eu estou atuando, que no caso é o dólar. Às vezes você vai ver até alguma coisa diferente, às vezes você vai ver, por exemplo, o mesmo exemplo lá fora sem acontecer nada, aqui o dólar dando uma puxada forte, você olha o índice e não está acontecendo nada. O índice está indo inclusive para um outro lado que você achou que, com o dólar, por exemplo, subindo, você achou que o índice caiu, e o índice lá continua subindo, seguindo às vezes o cenário externo, só que você olha para o DI e o DI começa a despencar do nada. Cara, o que você vai tirar uma interpretação disso? Bom, o mercado aqui não impactou nada, não é alguma coisa externa, é alguma coisa interna. E impactou o DI para baixo e o dólar para cima, bom, provavelmente é alguma coisa em relação a juros, porque, quer dizer, em relação à expectativa de Selic, porque é a mudança na expectativa de Selic que impacta o DI ir para um lado e o dólar ir para outro. Então, dentro disso é buscar, beleza, então pode ser alguma coisa em relação a Selic. Você vai dar uma olhada na notícia, vai ver se você entendeu alguma coisa, vai ver se é alguma coisa em relação à inflação, vai ver se é alguma coisa, alguma fala de um presidente do Fed, de um presidente do BC. Você vai tentar achar os motivos. A partir do momento que você achou o motivo, pronto, você sabe qual o impacto que ele pode ter no seu ativo.
Outros exemplos é você olhar o externo. Então muitas vezes você vai ver o movimento que impactou o dólar para um lado, o índice impactou juros, você vai olhar lá fora, pô, o que está saindo, o que está acontecendo? É um movimento mais voltado a moedas, é um movimento mais voltado ao S&P que está se mexendo, quais bolsas foram impactadas? Às vezes você vai ver, por exemplo, um movimento só de Europa sendo impactado, você já sabe, opa, aconteceu alguma coisa na Europa, vai pesquisar para buscar entender o que aconteceu na Europa e como isso pode impactar seu ativo. Às vezes foi alguma coisa, uma fala de um BC, e nessa fala do BC, que aconteceu inclusive isso há umas 2 semanas atrás, a Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central, ela comentou sobre o câmbio. A partir do momento que ela comentou sobre o câmbio, o euro caiu. Quando o euro caiu, ele acabou impactando toda a movimentação de dólar no mundo. E você saber isso é importante para você saber da onde que está vindo o movimento, para você poder interpretar. Então, de novo, só a conclusão disso a correlação, ela não serve para você analisar movimento por movimento, né? Isso subiu, isso cai, ou isso subiu, isso sobe. É para você interpretar contexto, para você saber da onde está vindo a movimentação, para você interpretar como esse contexto, como esse fundamento, isso que aconteceu nesse ativo vai impactar o seu ativo. Isso te ajuda tanto a você ter confiança no movimento, como você alongar e tudo mais. Deixa eu ver que está digitando, se vai digitar. Entendeu? Beleza. Até aqui, tem alguma dúvida? Alguma coisa que quer que me aprofunde e tal? Pode continuar. Tá de boa. Beleza. Uma coisa assim, tipos de correlação. Eu acho que existem alguns tipos de correlação, tá? Eu até fiz um vídeo sobre isso e eu denominei de correlações diretas e indiretas. Mas eu até mesmo acho que na direta tem dois tipos. Então vamos supor que tem uns 3 tipos de correlação. A correlação indireta é aquela que é totalmente a movimentação de um ativo não impacta de nenhuma forma na movimentação do outro ativo. Pode ter claro, isso é uma mescla de coisas, né? Não é sempre assim. Às vezes tem um ativo que pode impactar um pouco, por exemplo, o dólar e índice. A movimentação do dólar em si, ele não impacta diretamente o índice, totalmente, mas depende da movimentação, pode acabar impactando. Uma movimentação brusca do dólar vai impactar a forma como, por exemplo, a Vale, exportadoras se mexem, e isso vai impactar o ativo. Agora, uma movimentação às vezes de 10 pontos para lá e para cá não vai impactar o índice. Então tem que tomar um pouco cuidado com isso. Tem ativos, por exemplo, a gente vai olhar moedas emergentes. Moedas emergentes têm algum impacto com o real versus dólar? Normalmente não, nem todas, né? Algumas sim, outras não. Só que, por um movimento acontecer em uma, o pessoal vai interpretar esse movimento acontecendo nas outras. E às vezes é o que? É um fundamento, é algo então que impactou naquele ativo que vai impactar o meu ativo, mas não necessariamente a movimentação de um que impacta o outro. É o exemplo clássico que eu acabei de dar em toda a explicação. É uma correlação que a movimentação diretamente não afeta o outro. Você tem que entender nessa movimentação qual é a dinâmica, o que está impactando um e como ela interpreta o outro. É a que eu acabei de explicar. Tem a correlação então que elas são diretas, que efetivamente a movimentação de um ativo ela acaba impactando na movimentação do outro. Isso pode ser, por exemplo, juros e dólar. Por quê? Porque existe o cupom cambial, que é a taxa de juros em dólar. E quando o DI, por exemplo, vai para um lado e o dólar vai para o outro, isso muda o cupom cambial e faz efetivamente pessoas entrarem no mercado para atuar, para corrigir, entre aspas, essa disfuncionalidade. Então existe realmente uma correlação, que a movimentação específica de um ativo ela impacta na movimentação do outro. Isso é uma correlação que ela realmente é direta, mas que realmente é por conta que os dois ativos eles são interligados. O fundamento dos dois ativos tem uma interligação. Agora tem, por exemplo, uma correlação que ela é direta, que não tem essa interligação, mas é pelas características do mercado em si, que, por exemplo, é o S&P com o dólar. O S&P movimentar em si, ele não impacta diretamente na movimentação do dólar. Ele não tem nada que realmente faça uma ligação assim entre as características dos dois ativos. O que acontece é que a movimentação do S&P, o S&P ele é um balizador do mundo. Então, muitas vezes as pessoas vão tentar entender o que está acontecendo no mundo de acordo com o S&P. E vamos supor que não sai nenhuma notícia, a gente não está vendo nada. Acontece um movimento, por exemplo, de realização, que aconteceu na semana passada. É um movimento que às vezes não tem uma causa, mas é um movimento de mercado. Tem às vezes muitas pessoas querendo realizar. Acontece, por exemplo, às vezes decide realizar, assusta porque o movimento impacta, vai gerando um efeito em cadeia e vai várias realizando. Teoricamente, não deveria impactar o dólar, porque é só um movimento de mercado do S&P. Mas, já que o S&P é um mercado que ele dá parâmetro para o mundo, quando o S&P move, o pessoal vai olhar e falar assim, opa,
O que está acontecendo para mover o S&P? Todo mundo procura, não acha notícia, mas está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo que está movendo o S&P. Às vezes pode ser, como eu disse, só um movimento de mercado, sim, mas todo mundo vai olhar para aquilo e vai falar, alguma coisa está acontecendo, e vai começar a atuar nos outros ativos de acordo com isso. Isso por quê? Porque, como eu disse, o S&P é um balizador, ele é um ativo muito importante. Então ele acaba tendo uma correlação direta com quase todos os ativos do mundo, por ele ser esse balizador. Tem alguns exemplos também, por exemplo, o ZAR africano, ele tem uma correlação às vezes com o real, porque tem até pesquisas em relação a isso. Algumas moedas emergentes são usadas o real como hedge. Então, por exemplo, a pessoa precisa se regiar em ZAR africano. De vez ela atuar em ZAR africano, que tem uma liquidez muito baixa, ela vem e atua no dólar brasileiro, porque o dólar brasileiro é um dos futuros de câmbios mais líquidos do mundo. Então, acaba tendo essa facilidade. Então, às vezes acontece isso. Então, às vezes você vai ver alguns ativos como, por exemplo, o ZAR, tal, ele tem uma correlação maior com o dólar, porque além de ser duas moedas emergentes, eles têm essa questão de efetivamente ter uma ligação pela forma que os players atuam neles. Tá? Então, uma coisa que é interessante de explicar. Uma coisa interessante, inclusive, explicar sobre essa correlação indireta, principalmente de S&P, é que, como eu disse no começo, as correlações elas não são um sobe e o outro desce. É uma correlação por contexto. Então você tem que aprender a entender contexto nas correlações. E nessa correlação do S&P, que às vezes a própria movimentação do S&P é um motivador para os players atuar em outros ativos, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eu já vi o pessoal atuando a favor do S&P, e assim, tem épocas que realmente, às vezes você não está acontecendo nada no Brasil, cara, você opera dólar olhando o S&P. Eu já fiz isso, basicamente ignorar o fluxo do dólar, claro, ignorar eu digo dar menos relevância, mas você ignorar o fluxo do dólar e você olhar o S&P, o que acontece no S&P você atua no dólar. Já teve épocas realmente que deu para fazer isso. Mas o que tem que tomar muito cuidado é que as pessoas às vezes olham assim, o mercado por exemplo, o S&P está numa região importante, ele está lá perto do 400, um bola-bola, super importante, número redondo. E o pessoal vê que toma um S&P e o pessoal bate no dólar. E aí, é assim que eu percebo muita correlação, inclusive, do S&P. Você vê as movimentações, eu estou sempre olhando, aí você vê que na hora que der uma movimentação brusca no S&P, o dólar reage na hora. Você, opa, tá correlacionado. E aí, às vezes, você percebe, beleza, tá essa correlação, o mercado subindo, e o S&P tá chegando perto do 400. O S&P subindo e o dólar dando umas quedinhas. O pessoal, às vezes, olha e fala assim, opa, o mercado vai chegar lá, o S&P perto do 400, provavelmente vai dar uma realizada, eu vou comprar dólar. Pra quê? Pra atuar no respiro do S&P, atuar o respiro no dólar. Só que não é assim que funciona, não é só a nossa mãe que teve filho esperto, o mercado não é bobo, ninguém vai pegar e sair batendo S&P, quer dizer, batendo dólar porque acha que, sem achar, né, que o dólar realmente vai cair mais, e ninguém sai tomando simplesmente porque estão tomando lá. Se você acha que o mercado vai dar uma respiro, todo mundo também provavelmente está achando, ou pelo menos pessoas mais bem informadas do que você estão achando isso. Então nem sempre vai acontecer esse movimento, o que a gente tem que interpretar é a expectativa. Qual a expectativa do mercado? A expectativa do mercado é que o S&P realmente rompa o 400 ou não. E você percebe isso nessa correlação que eu disse. Vou tentar dar um exemplo para ilustrar um pouco mais isso. Então, no exemplo que eu disse, o S&P está caindo, quer dizer, o S&P está subindo, o dólar está caindo. E aí, chega numa região próximo lá de um ponto importante, que é o 400, o mercado aqui para, né, o dólar dá uma parada, porque é uma região importante, o pessoal vai ficar esperando para ver o que está acontecendo lá. Chega lá e aqui dá um respiro. Quando dá esse respiro, se o dólar não respirar junto, você tira a conclusão que a expectativa do mercado é que a movimentação do S&P continue. E não que ela volte, que aquilo é um respiro, todo mundo viu que é respiro, então ninguém quis atuar a favor do respiro, porque afinal é só um respiro lá, já ele volta e aqui continua o movimento, não tem pra que eu comprar dólar, vamos esperar ver o que vai acontecer com o S&P pra gente voltar a bater. E aí você percebe que a expectativa do mercado é que rompa o S&P aquele ponto. E muitas vezes você vai ver ao contrário, você vai ver o S&P muito bem correlacionado com o dólar a ponto desses pequenos movimentos trazerem movimentos. Então, de volta ao exemplo, você vê o S&P subindo, chegando lá perto do 400, o dólar aqui caindo, chega na região importante, o dólar dá uma paradinha para ver o que vai acontecer, o S&P recua, na hora que o S&P começa a recuar, você vê gente tomando dólar. Você chega à conclusão que a expectativa do mercado brasileiro aqui de dólar não é tão grande,
de que o S&P rompa, tem divergência de opinião. Tem gente tanto achando que o movimento vai continuar e vai romper, quanto tem gente que achando que não vai romper. E quando o mercado chegou no 400 e voltou, o pessoal saiu tomando rápido aqui o dólar. Então, até mesmo em correlações que elas são realmente diretamente interligadas, correlações que realmente é que nem a maioria das pessoas pensa, o mercado vai para um lado, o outro vai para o outro, você tem que interpretar como ela está sendo. Se é uma correlação que está realmente o pessoal acreditando que vai acontecer aquele movimento e não vai... E não está tão correlacionado, ou que está tendo mais divergência de opinião, o pessoal está indo realmente mais interligado às movimentações lá. Inclusive, uma coisa interessante que gera oportunidade, por exemplo, nesse movimento que eu comentei, é, por exemplo, você vê tal, o dólar, o S&P indo para 400, o dólar caindo, chega numa região lá e o mercado dá um respiro e aqui não dá um respiro. Ou seja, se é que, como eu disse no exemplo, a expectativa então é que parece ser que o mercado está na expectativa que o S&P lá vai continuar e vai romper. Só que o S&P não volta e ele começa a cair, você fica de olho, você olha ali às vezes uma região importante, uma região às vezes tem volume e tal, e às vezes você percebe que quando o S&P começa a perder essa região, cara, aqui o dólar fica numa oportunidade muito barata. Por quê? O mercado estava numa expectativa que lá ia romper e achando que aquilo era só um respiro e por isso não atuaram a favor desse respiro, só que na verdade foi uma reversão e o mercado começa a cair. Cara, quando acontece isso, o dólar aqui está num preço ótimo. Então às vezes o movimento acontece muito rápido porque sai gente cancelando e o mercado volta. Então é um tipo também de interpretar a correlação, é você entender qual a expectativa do mercado em relação a outro ativo, tá? Então, eu achei alguma coisa interessante de comentar também. Deixa eu ver o que eu tinha aqui. Isso daqui eu já comentei. Tá. Então, como eu disse, a importância de toda a correlação é você entender fundamento, é você entender a dinâmica de como um ativo funciona, né, para você entender a dinâmica do outro ativo. Tanto em questão, como eu disse, de expectativas, ou você entender realmente fundamentos, você entender o que impacta um ativo e o que impacta o outro. E por isso, toda a importância de você então entender um leque de ativo. Eu acho que hoje em dia não existe um trader, pode até existir, porque eu já vi loucura nesse mercado, já vi muita loucura nesse mercado, mas eu acho que a melhor forma de você se adaptar, e às vezes esse pessoal que dá certo sem estar olhando para muita coisa, é o pessoal que às vezes acaba sendo deixado para trás. Mas uma forma de você se adaptar é você ter realmente muitas informações. Por quê? Porque você vai ver mudanças no mercado, você vai ver adaptações. E uma dessas coisas que é importante você ser adaptável é correlação. E por isso é importante você ter esse conceito de que correlação não é movimento, mas sim fundamento. E sim você entender contexto baseado em correlação. E por exemplo, alguns exemplos dá para entender isso. É um movimento muito interessante que aconteceu com o ouro. Às vezes a gente via... Na verdade, eu sempre usei ouro muito para interpretar o risk on e risk off no mundo. Então, além de olhar moedas, além de olhar as bolsas, eu olhava bastante ouro, para ver se o ouro estava subindo ou caindo. Ele era bem contra o S&P. Se o S&P normalmente estava subindo, o ouro estava caindo. Só que, quando aconteceu a crise, perdeu essa correlação. Simplesmente acabou isso. E por quê? Por causa que teve um movimento de crise que acontece muitas vezes em crise, que é busca por liquidez. As pessoas estão altamente alavancadas em vários ativos e elas precisam de liquidez. Então elas saem zerando tudo que tem. Independente do ouro fazer sentido você comprar no momento de crise. Dane-se, ela precisa de dinheiro, ela precisa de capital, ela precisa de caixa. Então ela vai zerar ouro. Então, primeira coisa, você tinha que entender dinâmica de crise para você conseguir tirar essa conclusão e você não chegar num dia e falar, nossa, o ouro e o S&P caindo tem algo estranho. Não, você sabe já o que está estranho, você já sabe o que isso pode causar. Mas depois que a crise foi passando, tinha uma outra coisa que estava impactando o ouro, que era o mercado à vista. O mercado de à vista de ouro, ele é muito movimentado por exportação de ouro, porque a maior parte do mercado à vista de ouro funciona em Londres, e tem o mercado, por exemplo, à vista, o mercado de ouro que eu acompanho é na CME, e aí tem a arbitragem nesses dois mercados, só que o que faz a arbitragem é o seguinte, se está muito correlacionado, por exemplo, tem um gap muito grande entre o ouro futuro lá e o ativo de ouro futuro na SME. O que o pessoal fazia? Eles tomavam então, eles compravam ouro à vista lá em Londres e vendiam ouro futuro no CME, justamente para ganhar o spread, e enviavam ouro por avião, e normalmente esses aviões eram inclusive aviões que não eram de carga, eram avião de pessoa mesmo, enviavam para cá e entregavam para a pessoa. Quando correu a pandemia e quando a crise acabou com todos os voos, o spread entre ouro e o ouro à vista ficou gigante. Isso acabou impactando na dinâmica do ouro em alguns dias. Alguns dias, inclusive, tiveram movimentações especificamente no ouro por conta desse aspecto, que é um aspecto
uma característica do próprio mercado de ouro. E se você não tivesse entendendo disso, um dia às vezes você vai ver o mercado de ouro caindo e você vai achar, nossa, tá acontecendo algum... o pessoal tá tomando bolsa, será que é um dia de se proteger? Vou ficar mais voltado, então será vender dólar, comprar bolsa e tal? Mas não, era alguma coisa especificamente do mercado de ouro. Então você tem que entender os fundamentos dos ativos para entender como impacta. E aí vamos supor um exemplo louco, que o Brasil fosse um exportador gigantesco de ouro. Cara, esse movimento específico do ouro ia impactar o dólar. E aí sim era importante você saber. Então, de novo, é importante você entender. Então, o fundamento, você entendeu o porquê o ouro moveu. A partir do momento que você entendeu o fundamento, como esse fundamento impacta no meu ativo. É meio que uma triangulação, assim. Tem os dois ativos e o fundamento. E você não vai entender, então, como o ativo impacta no outro. Mas como o fundamento que impactou um ativo vai impactar o outro ativo. Um outro exemplo interessante de se entender a dinâmica do mercado, as características para você interpretar a correlação é juros. Então, nos juros tem dois tipos de movimentação correlacionado com o dólar. Como eu disse até no começo, tem realmente uma interligação entre os dois mercados por conta do cupom cambial, mas você vai ver muitas vezes eles indo para sentido opostos. Por quê? Tem duas coisas que precificam os dois mercados, que os dois mercados precificam. Uma delas é risco e outra delas é juros. Quando tem um risco país aumentado, o que acontece é que você precisa pagar mais juros para as pessoas aceitarem investir no país. Então, consequentemente, um risco maior, um juros maior. E também, quando tem um risco maior, acaba gerando saída de capital e também a moeda sobe. Então, quando tem um risco país aumentado, você vai ver tanto juros quanto o dólar subindo. Só que, se acontecer alguma coisa em relação à mudança de perspectiva de taxa Selic, ou seja, o mercado acredita que talvez, por algum motivo, a taxa Selic ela seja reduzida, por exemplo, na próxima reunião, você vai ver um movimento ao contrário, você vai ver um dólar subindo enquanto um juros cai. Por quê? Com juros menores, você muitas vezes tem saída de capital e você então tem uma pressão de alta no dólar. Se você não entender o fundamento desses dois mercados, ou seja, se você não entender o que realmente afeta um mercado, o que afeta outro mercado, você não vai saber interpretar a correlação. Porque na maioria das vezes você vai ver o dólar e os juros indo para o mesmo lado. E eu já vi bastante gente cometendo esse erro. E tem um dia, por algum acaso, por exemplo, o motivo que eu acabei de explicar em relação à expectativa Selic, o dólar e os juros começam a desgrudar e cada um pro lado, e às vezes o cara fica buscando vender dólar, porque, putz, agora chegou num ponto importante, o juros está caindo, uma hora o dólar vai virar, e fica buscando venda, sendo que ele não entendeu o motivo, ele nem entendeu que, na verdade, você não tem que olhar o movimento do dólar e o movimento dos juros e ficar tentando achar movimentos iguais, você tem que entender o que impactou no um, usar e pegar esse fundamento e descobrir como ele impacta no seu ativo, que é assim que se interpreta a correlação, e assim, vai ficar até um pouco repetitivo, porque eu vou explicar isso, eu vou falar isso várias e várias vezes, porque às vezes o pessoal não entende, tá? Dessa questão que o importante da correlação não é o movimento, mas sim o fundamento. Bom, esse exemplo eu acho que é muito interessante de juros. Uma coisa eu acho que é interessante também eu explicar sobre a correlação de dólar, tá? Mas isso provavelmente vocês já sabem, porque vocês ouvem bastante falando, mas é interessante até mesmo que eu vou deixar isso gravado para as próximas pessoas assistirem. Mas como funciona um pouco a movimentação do dólar no mundo? Muitas pessoas às vezes se confundem, ou tem pessoas que nem chegam a essa conclusão, porque na verdade nem pararam para pensar nisso, mas às vezes parece ser um pouco confuso você pensar, bom, o dólar cai quando o índice, o dólar quer dizer sobe quando o índice cai, porque o índice quer dizer que o Brasil está ruim, então faz sentido a moeda do Brasil se desvalorizar. Mas e quando você para pensar nos Estados Unidos? Quando os Estados Unidos sobe, então, teoricamente, o dólar devia subir também, porque significa que o dólar está alto, a economia americana está bem, consequentemente, provavelmente, então, a moeda deles vai se valorizar. Mas isso não acontece. Tanto é que a gente fala, quando o S&P cai, ou quando o clima do mercado está ruim, ou está um pessimismo no mercado, o dólar ele tem que se valorizar. Então, se num clima de otimismo o dólar tem que se valorizar, e num clima de pessimismo o dólar tem que se desvalorizar, num clima onde a bolsa americana subir, o dólar vai tender a se desvalorizar. E num clima onde a bolsa americana cair, o dólar tende a se valorizar. Porque ele funciona de uma forma um pouco diferente. E por que isso acontece? Porque o dólar simplesmente é a moeda do mundo. Ele é a moeda global. Ele é a moeda em que todas as outras moedas são comparadas. Então, quando o S&P sobe, ele acaba fazendo as bolsas dos países subindo, principalmente emergente. Então, quando as bolsas desses outros países subirem, consequentemente, a moeda desses países também vai subir. E ela vai subir em relação a quem?
em relação ao dólar. Então o dólar hoje em dia é mais um ativo de segurança do que realmente um câmbio como qualquer outra moeda. Então você, além de tudo, tem que saber disso para interpretar. Então, por exemplo, às vezes você vai ver muito, inclusive quem assistiu hoje Impressão de Mercado, eu soltei, eu expliquei isso. Vou explicar de novo porque, de novo, tá gravado, então outras pessoas vão assistir. Mas eu vejo dois tipos de movimentação no dólar, que um deles é o movimento do dólar em si, e o outro movimento é movimento de risco. Explicando primeiro o movimento de risco. O movimento de risco é justamente esse que leva em conta que o dólar é um ativo de proteção, e ele é usado para isso. Então, quando você vai ver um dia de risk off, por exemplo, que é fuga de risco, é o pessoal saindo de ativos que tem risco, como bolsa, e tomando ativo seguro, como por exemplo treasuries ou ouro, você vai ver então o pessoal saindo de emergente. Então, consequentemente, você vai ver a moeda de emergente se desvalorizando frente a quem? Desvalorizando frente ao dólar. Então, você vai ver o dólar subindo frente às moedas, só que não é só o dólar que o pessoal vai tomar, porque existem outras moedas fortes no mundo. Existe euro, que é forte, existe ien, existe franco suíço, que são moedas estáveis. Então, uma forma de diversificação de segurança, o pessoal, consequentemente, também acaba tomando essas moedas, não toma só ouro. Então, num dia de risk off, você vai ver emergente perdendo espaço frente ao dólar, ou seja, dólar subindo em frente a elas, mas você vai ver o pessoal também tomando moeda segura. Então você vai ver o dólar perdendo força normalmente em relação a ien, em relação a euro, em relação a franco suíço. E num dia em que tiver um risk on, ou seja, busca por risco, o pessoal saindo de ativo seguro, tomando bolsa, tomando risco, você vai ver muitas vezes o movimento contrário. O pessoal zerando moeda segura, então às vezes você vai ver o dólar subindo frente a euro, frente ao ien, frente a franco suíço, frente muitas vezes a dólar canadense, e vai ver o emergente subindo frente ao dólar, porque o pessoal está entrando nos países emergentes, está entrando em risco. Se você não entender essa dinâmica do dólar, você vai fazer um erro que muita gente comete, que é olhar o DXY e falar, DXY tá para cima, então o dólar tá de alta. E não é assim, porque o DXY ele é 60% euro, sei lá, acho que é 10% ien, mais uns 5% dólar canadense, franco suíço, esse tipo de coisa. Ou seja, o DXY, ele na verdade é a precificação de moeda forte no mundo. Se você olhar moeda forte, você não tá olhando moeda emergente, porque eles andam em sentido oposto, como eu acabei de explicar. Então existe esse movimento de precificação de risco no mundo, no dólar, e existe uma movimentação realmente de dólar. Ou seja, vamos imaginar que isso foi um movimento que aconteceu do Fed falar que vai ser mais estimulativo do que se pensava. Isso vai gerar, consequentemente, talvez uma inflação maior nos Estados Unidos e, consequentemente, então, uma desvalorização maior no dólar. Isso, então, vai impactar o quê? O dólar especificamente. Você vai ter um movimento de enfraquecimento do dólar. E aí você vai olhar para as moedas emergentes e para as moedas fortes e você vai ver provavelmente o dólar indo para o mesmo sentido. Claro que moeda emergente é um pouco mais volátil, provavelmente você vai ver ela indo mais, mas você vai ver tanto frente à moeda forte quanto moeda emergente o dólar se depreciando. Então é uma correlação muito interessante que eu acho que vai impactar o que eu estou falando. Não é então você olhar para o DXY, você olhar para as moedas e falar assim, se isso sobe, aqui sobe, se isso cai, aqui cai. Não, é você entender o que impacta em uma, quais os fundamentos de uma e como que isso vai impactar no seu ativo. Então entender a dinâmica do mercado, entender então se está subindo moeda emergente, faz sentido subir a nossa moeda, tem alguma coisa que impacta, não, realmente o motivo que está fazendo subir lá vai subir aqui, olhando moedas fortes, olhando DXY, você tem que interpretar, bom, o que está fazendo DXY subir? É um fortalecimento do dólar ou é na verdade um risk off que está fazendo o pessoal sair de emergente, tomar moeda, entrar em emergente, tomar moeda forte, por isso então que o DXY está subindo também. Então você tem que ter esse entendimento de como os ativos funcionam para você interpretar a correlação. Eu vi que o senhor Pengue ia responder, quer falar alguma coisa aí? E também uma pergunta geral, tem algum estão com dúvida, querem perguntar alguma coisa? Ou posso já continuar? Tá, e por que a relevância dos títulos americanos sem que nossos títulos aqui no Brasil não impactam em nada em relação ao dólar? Deixa eu tentar entender de novo. E por que a relevância nos títulos do Tesouro Americano, sendo que nossos títulos aqui do Brasil não impactam em nada em relação ao dólar? Você está falando o porquê os títulos impactar, por exemplo, na movimentação do dólar? É isso? Não impactar, mas do Tesouro Americano. O porquê ele interfere, por exemplo, na movimentação do dólar? É isso? Tá, então assim, não é que ele impacte, como eu disse, tem os tipos de correlação, e os títulos americanos ele não tem
teoricamente, nenhuma correlação com o real Brasil, nem nada, zero. Não vou dizer que zero porque a gente não sabe de tudo, né? Às vezes a movimentação, inclusive, de títulos americanos acaba impactando títulos brasileiros e isso acaba impactando o dólar. Mas, no geral, não tem nenhum impacto. E por que é importante, às vezes, você olhar o título para entender o dólar? Contexto. Então, se você vê, por exemplo, tomando títulos americanos, você sabe que é um dia do quê? De risk off. Então, você sabe que provavelmente o pessoal vai estar saindo de emergente. Entendeu? Não é que um impacta o outro, mas você entender o que faz o títulos americanos subir, você vai entender como isso pode impactar um dólar. Mas é claro, aí você vai olhar vários outros ativos. Você vai olhar, títulos americanos estão subindo. Vamos supor que a primeira coisa que você olhou foi títulos americanos. Você olhou, bom, títulos americanos estão subindo. Provavelmente está acontecendo algo. Não, vamos lá. O que pode impactar o título americano subir? Duas coisas. Uma é realmente políticas lá do próprio Fed, né? Ou às vezes é uma emissão de título a mais, às vezes é algum leilão do título. Então pode ser um impacto interno ou pode ser busca por segurança, porque títulos americanos são um dos ativos mais seguros do mundo. Como você vai descobrir qual das duas hipóteses é? Você vai olhar outros ativos de segurança. Então, se os outros ativos de segurança estiverem subindo, é um dia de segurança. E aí você vai poder olhar nas moedas e vai ver, moedas fortes estão subindo ou caindo? Dólar frente a emergente está subindo e caindo. E aí você consegue ter uma noção. Entendeu? Ou tem mais alguma dúvida em relação a isso? Fechou? Até aqui, então, ninguém tem mais dúvida. Entendeu? Deixa eu ver o que estão digitando. Pode continuar. Vou deixar gravado, eu envio para vocês. E aí também, depois qualquer dúvida, vocês me perguntam, que se na aula às vezes fica um pouco complicado, eu posso gravar especificamente falando sobre o assunto que ficarem dúvidas. Mas vamos lá, agora eu acho que a base toda eu já expliquei. Viajar algumas outras coisas aqui que eu acho que são interessantes de explicar. Deixa eu mostrar aqui. Cadê o botão de tela? Entre na minha tela aí que eu vou compartilhar. É só para mostrar uma coisa rápida. É só clicar no nome ao vivo aí do meu lado. Fechou. Tá, estão vendo aí ok, né? Bom, vou considerar como sim. É que vocês não conseguem digitar, mas se ninguém saiu para digitar não, eu vou considerar que é um ok. Assim, a correlação, como eu disse novamente, ela não é baseada em movimentos, ela é baseada em fundamentos e elas mudam, como por exemplo eu dei até mesmo o exemplo do ouro. E você precisa então entender os fundamentos para você interpretar as correlações. Então às vezes não, você sempre tem que entender um pouco os ativos que você busca. Então às vezes é muito interessante, por exemplo, a gente acompanha, eu por exemplo acompanho bastante em moeda emergente, a lira turca, o zar africano, o peso mexicano, o rublo russo. Então muitas vezes é interessante você pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo com eles. Ou, por exemplo, ter uma ideia um pouco em relação à balança comercial deles, você ter uma ideia do que passa naquele país, para você ver se faz sentido. Porque, por exemplo, às vezes você vai ver um movimento que começou no peso mexicano ou na lira turca, e você vai esperar que esse movimento aconteça nas outras moedas. Para você ter uma noção se pode ser um movimento de emergente ou um movimento especificamente naquele país. Porque assim, realmente acontece. Às vezes você vê, por exemplo, o peso mexicano começou a ir antes e você fica de olho para ver se as outras vai. Aí as outras começam a ir e o dólar começa a ir junto. Ou às vezes você vê o peso mexicano e o dólar versus real indo junto e você fica esperando confirmação das outras moedas e depois elas vão junto. Então, muitas vezes você vai, por exemplo, a lira turca, você não sabe nada que está acontecendo com ela. E lá está acontecendo uma série de coisas, inclusive a lira turca não está muito correlacionada com o dólar. Várias vezes você vê movimentos totalmente aleatórios nela, por causa da situação fiscal do país, monetária e tudo mais. E muitas vezes, então, se você não sabe disso, você vai pegar e ver a lira turca indo, a lira turca dá uma porrada para baixo, você vê o dólar dando uma porradinha para baixo, mas às vezes totalmente coincidência, outro motivo, e você vai pensar em, emergente se enfraquecendo, vou pensar em vender dólar e tal, mas você não sabe que na verdade talvez isso seja um movimento aleatório, foi coincidência, porque na lira turca tá acontecendo algumas coisas importantes. Então assim, todos os ativos que você acompanha, é interessante vocês saberem um pouco por ele. Como eu disse, para você saber quando ele movimentar, o que está impactando ele, qual é o fundamento, qual é o contexto, de acordo com o contexto, você interpretar como que está impactando o dólar.
Uma coisa só interessante, para vocês verem, é vocês acompanhar esse site aqui, chama OEC, tá, World. Ele é muito interessante que ele mostra as exportações e importações dos países. Então, às vezes eu gosto de olhar. Então, por exemplo, aqui, eu tenho quais são os maiores parceiros comerciais, aqui é em relação a exportações anuais, infelizmente aqui só está 2018, não está 2019, então o site não atualizou. Mas vamos lá, aqui você consegue ver os principais países que têm uma balança comercial positiva com o Brasil. Então, por exemplo, a China é a que mais exporta do Brasil, né? Então, às vezes, uma movimentação na China pode impactar o Brasil, mas, por exemplo, uma movimentação da Europa. É que o que acontece, a China está fechada quando o Brasil abre, então isso não impacta tanto. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes é interessante você saber exatamente os fundamentos do ativo, fundamentos, por exemplo, do país, para você interpretar um pouco a relação. Um exemplo que eu posso dizer isso é, por exemplo, assim, uma coisa... inclusive só dizer uma coisa interessante disso. Por exemplo, aqui você pode clicar China, ó, e ele vai mostrar... É que aqui não está carregando. Aqui, ó. Ele carrega os principais produtos da China que é exportado. E se você clicar, por exemplo, aqui soja, ele vai mudar desse lado aqui. Ele vai mudar os principais países que exportam sojas. Então, às vezes você pega, por exemplo, qual que é o principal produto que o Brasil exporta, que inclusive eu já vi isso daqui, que é isso daqui, ó. Os principais produtos, um é soja, então você entra em soja. Você entra em soja e aqui tem os principais exportadores de soja, que é o Brasil e Estados Unidos. Então o que você poderia interpretar às vezes disso, ou por exemplo tem Argentina e Paraguai, se a balança comercial dos países for iguais, às vezes você pode esperar que a movimentação específica de um dos países em relação a, por exemplo, soja, pode impactar outro país. É que aqui no caso a gente viu Estados Unidos. Nos Estados Unidos a movimentação dos Estados Unidos não vai impactar o Brasil pela soja. Mas às vezes, por exemplo, se fosse um outro país, que é um exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, se você viesse uma movimentação brusca na soja e você vê que junto com isso, aqui os Estados Unidos começam a dar uma porrada para baixo, e opa, pode ter alguma coisa a ver em relação à soja. Como eu disse, é Estados Unidos, você não vai ver isso porque lá tem muitos outros fatores. Mas um minério que às vezes você pode ver isso é minério de ferro. Minério de ferro no Brasil ele é muito grande e um outro exportador muito forte é a Austrália. E muitas vezes, se acontecer, às vezes, por exemplo, quando a Austrália está fechada, quando o Brasil está aberto, Dalian, que é o mercado principal de minério de ferro, ele está fechado. Então você não consegue ter um balizador referente a minério de ferro. Tem outro mercado, claro, de minério de ferro que fica aberto, que agora, inclusive, fugiu o nome, mas enfim. Aí a Austrália também está fechada, mas você vê, às vezes, por exemplo, moeda australiana, que é a OSX, né, USD, ela está aberta. Então, às vezes, pode acontecer, vamos supor, explode uma melhor mina da Austrália. E aí você vê que aqui o real começa a, às vezes, dar uma porrada e tal. E você olha lá para a moeda da Austrália e com essa porra junto. Qual a única correlação, qual a única conexão que os dois países têm junto, além de ser moeda emergente? É o minério de ferro. Então, na hora que você bater o olho para elas e você vê que só a Austrália e Brasil começou a dar um movimento, você, opa, pode ser alguma coisa em relação à minério de ferro. Onde você vai procurar isso? Você provavelmente vai olhar Vale, vai ver se impactou também, vai ver como cá. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque as coisas, elas vão mudar, elas mudam com o tempo. Então nem sempre o que eu estou falando aqui vai funcionar. E vocês têm que ter essa cabeça de curiosidade, de saber como as coisas funcionam, para vocês saber as correlações. Um dia pode, por algum acaso, acontecer de, por exemplo, sei lá, a Argentina tem uma balança comercial parecida com a do Brasil. Você vai descobrir isso olhando aqui a balança comercial. E às vezes você vê que as duas moedas às vezes começam a andar junto, principalmente quando uma coisa impacta na outra. Então é interessante vocês saberem isso, de novo, para vocês entenderem fundamentos. Entendeu? Então, você viu a Austrália e o dólar brasileiro caindo junto, você consegue entender, não que tem uma correlação em as duas, mas que você consegue entender que provavelmente o motivo que está fazendo o dólar subir é alguma coisa relacionada a minério. E de acordo com isso, você vai buscar o que está acontecendo com o minério. E de acordo com o que aconteceu com o minério, você tem uma noção. Bom, o mercado de dólar cair aqui tem continuidade, faz sentido continuar, foi só um susto, não foi só um susto, dá para alongar mais, faz sentido ele cair muito mais do que as outras emergentes ou não, entenderam? É um pouco de você entender contexto, assim. É puro contexto. Correlação não é correlação, é análise correlacional, é puramente contexto. Deixa eu ver aqui, eu acho que basicamente era isso, eu tinha mais uma outra coisa, entenderam? Inclusive que eu acho que vai em linha com o que eu tô falando aqui.
essa questão, por exemplo, da Austrália. Eu não olho isso, tá? Hoje em dia eu não olho, não fico olhando a Austrália para saber o que aconteceu com o minério de ferro. Você acaba descobrindo isso de outras formas. Mas o interessante de falar é que assim, o mercado tem muitas coisas mesmo que impactam ele. Não tem como você olhar tudo. É impossível. Então, às vezes vai acontecer. Às vezes, sei lá, uma vez por ano pode acontecer alguma coisa com o minério de ferro que vai impactar a moeda da Austrália e fazeria sentido eu estar olhando então ela. Mas isso nunca quase vai acontecer e eu vou perceber por outro lado. Eu vou perceber, por exemplo, a Vale caindo. A Vale dando um impacto. Então dá pra perceber. Mas uma coisa importante de se interpretar a correlação é que a gente tem que saber isso. A gente tem que saber que a gente não sabe tudo. Então não é você olhar para um ativo e tirar uma conclusão só porque ele movimentou, você acha que vai movimentar também. É você tirar toda essa conclusão pensando que tem coisa ainda que você talvez não esteja olhando. Então, a análise correlacional é muito isso. Cara, você juntar várias coisas. Por exemplo, todos os exemplos que eu dei, como por exemplo, foi do título. Eu falei, o título aconteceu isso, você vai tirar que a hipótese do título tá acontecendo isso, é tal coisa, que eu falei risco país. Mas você não vai simplesmente olhar isso e já sair vendendo dólar. Você vai pegar e confirmar isso em outros ativos. Que mais ativo seria impactado por um risco mundial aumentando? É moedas, é ouro, é tal. Então você vai olhar esses ativos para ver se o fundamento que você pensou é correto. Então, por exemplo, às vezes você vai ver um movimento aleatório do dólar, totalmente deu um movimento forte tal, e você olha a Vale aleatoriamente também foi junto e você fala, pô, pode ser que seja alguma coisa em relação à Vale, né? A Vale deu alguma coisa e por isso o dólar caiu e tal. Será que alguma coisa no minério? Onde você vai ver? Você vai lá ver moeda australiana, porque moeda australiana vai ser impactada se o minério for. Se for isso, bom, você já tem uma hipótese e já sabe como isso pode impactar o seu ativo. Se não for isso, monta outra hipótese e confirme ela com as correlações, entendeu? Com a análise correlacional. Ir atrás de imaginar que existe. Bom, eu acho que é basicamente isso. Eu mostrei essa última parte aqui para incentivar mesmo vocês estarem o tempo inteiro entendendo, porque quanto mais informação vocês tiver, melhor vocês vão conseguir analisar, porque justamente você consegue fazer essa análise correlacional. Então acho que agora acho que deu para entender um pouco. Toda vez que eu falar de qualquer ativo, qualquer coisa, eu não estou simplesmente falando que aquele ativo movimentou, então vai impactar o nosso. Mas eu estou tentando interpretar, beleza, aquele ativo movimentou por quê? E esse porquê, como impacta o meu ativo? Eu acho que o resumo da aula que eu queria passar era isso.